Olá, está no ar Botucatu na TV, o especial que celebra a expansão da TV Unesp em sinal aberto em Botucatu e Itapeva. Em 2018, o programa Ciência Sem Limites esteve no Laboratório de Engenharia Celular da Unesp para conhecer um trabalho coordenado pela professora Helenice Defuni. A docente e seus orientandos desenvolveram um gel que, aplicado a um biocurativo, regenera feridas crônicas. Vamos ver. Milhões de pessoas no mundo sofrem com feridas crônicas causadas por males como a diabetes, pressão alta e muitos outros. Pensando nisso, a pesquisadora da Unesp de Botucatu, Helenice Defuni, estuda novas tecnologias em biocurativos. Ela, em conjunto com seus orientados, desenvolveu um gel utilizando plaquetas sanguíneas que, aplicado a um biocurativo, regenera feridas crônicas que já duravam anos. O trabalho é inédito e foi patenteado pela Unesp através de sua agência de inovação, a AUIN. Confira agora no Ciência Sem Limites. Está no ar o Ciência Sem Limites. Bem-vindas e bem-vindos. Como vocês puderam ver na abertura do programa, o assunto é tecnologia em biocurativos. Sobre esse assunto, ao nosso lado está a professora e pesquisadora Helenice Defuni, da Faculdade de Medicina, aqui do campus de Botucatu, da Unesp. Professora, prazer em tê-la no Ciência Sem Limites. O prazer é meu, João. Antes da gente entrar no tema biocurativos, tecnologia, qual é a sua trajetória e formação acadêmica? É com muito orgulho que eu digo que eu sou uma filha do campo, filha de sitiantes do norte do Paraná, que tinha como objetivo ser normalista ou professora primária. Eu fiz escola normal e sonhou em ser médica. Depois da escola normal do norte do Paraná, eu migrei para Curitiba, onde fiz minha faculdade. Lá também eu trabalhei muito no campo da hemoterapia e iniciei as atividades do Hemocentro de Curitiba, que se chama EMEPAR. Posteriormente, eu fiz um mestrado na Escola Paulista de Medicina, outro na França, seguida de um doutorado na Universidade de Pierre-Marie Curie, já na área de biotecnologia. E foi da França que eu vim diretamente para Botucatu. Quer dizer, e hoje a senhora ministra aula aqui na graduação, na Faculdade de Medicina e pós-graduação? Isso, eu sou docente do curso de graduação da Medicina, do curso de Engenharia de Bioprocessos, e sou também docente da pós-graduação, sendo responsável por este ambiente onde nós estamos agora, o Laboratório de Engenharia Celular, que é um laboratório que trabalha com inovação, com vistas à sustentabilidade da pesquisa e à responsabilidade social da universidade. Quem está em casa pode estar questionando, ouvindo esse barulho de fundo nesse equipamento, que não pode ser desligado, é um barulho intermitente, porque tem material preciosíssimo, né, professora? Sim, o material que nós temos aqui é o representante mais digno do ser humano, são as células-tronco de indivíduos que estão sendo cultivados em pesquisas que estão sendo desenvolvidas. Estas células são tão importantes quanto o indivíduo propriamente dito e, portanto, nós temos um sistema de alarme contínuo que monitora mínimas alterações de energia ou de concentração de gás carbônico. Perfeito. Então, ao longo do nosso bate-papo, nós vamos ouvir essa buzininha intermitente, mas também que não vai atrapalhar o conteúdo do nosso bate-papo. Agora, mais tranquilo, professor, o que são essas tecnologias de biocurativos? Eu sei que a senhora trabalha em várias vertentes aqui, né? Conta pra gente. Isso, a tecnologia de biocurativo, João, ela surgiu por volta dos anos 2000, onde eu avaliei que havia um descarte excessivo, mas programado, da parte branca do sangue chamada plasma. Na época eu era diretora do Hemocentro. Nós precisamos do sangue dos doadores para atender a demanda hospitalar, mas a parte mais utilizada do sangue é a vermelha. A parte branca, ela pode ser congelada a menos 80 graus e ficar assim por um ano. Depois de um ano, seguindo as regras da Anvisa, esse plasma, se não utilizado em pacientes, em transfusão, ele deve ser incinerado.
preocupado com a questão social do ato humano da doação Quer de dizer, sangue. era desprezado em grande quantidade. Desprezado. Então, preocupada com a simbologia do desprezo desse material biológico, nós começamos, então, a deslocar do ambiente assistência ao paciente, esse material, entre aspas, vencido, para o ambiente da pesquisa. Monitoramos e investigamos com muitos alunos, mais de 5.000 unidades, para observar o que esse material nobre tinha, que ainda era preservado e no que nós poderíamos utilizar, fazendo então essa rede de sustentabilidade daquele gesto social tão importante da doação de sangue. Identificamos uma série de proteínas cicatrizantes. Então, a partir daí, iniciamos os processos de formulação de um produto dermatológico para tratamento de feridas crônicas. Porque nós sabemos que as feridas... Para quem está nos vendo, o que são essas feridas crônicas? A ferida pode ser aguda e crônica. O que é aguda? Aquela que você corta, que você abre, tirando o cantinho da unha, mordendo a boca. Furúnculo. Isto, que é uma ferida aguda, porém infectada, que você se bate e corta, que você se corta ao fazer a barba. Essa é aguda. Aquela ferida que não fecha em 3 semanas ou mais, já é considerada crônica. E nós temos pacientes mais idosos, preferencialmente mulheres, com insuficiência venosa, ou seja, com muitas varizes de membro inferior, e outras doenças, como as doenças da modernidade, o diabetes e a pressão alta, que levam essas feridas a se manterem crônicas. Então, para você ter uma ideia, nós temos pacientes com 40 anos de ferida aberta, que usam todo tipo de produto, desde aquele que é oriundo do saber popular, até o de mais alta tecnologia. Quer dizer, faz um banho de erva tal que você pode curar. A pessoa vai sem embasamento científico e acaba fazendo. Isso, porque na realidade essa falta de embasamento científico, ela também é admirável, porque a ciência é feita pela observação empírica e pela experimentação. A empírica é o saber popular. Sim, sim. E a pessoa desesperada, com muitos anos de ferida, acaba... usando de tudo. Então, nós já vimos, por exemplo, pacientes que usam urina de boi, que usam pó de café, que usam casca de ovo moído. Folha de mamona, e assim vai. Exatamente. E os fitoterápicos, uma ampla gama, Quer que dizer, varia vocês com pegaram esse regionalismo. plasma e começaram a pesquisar onde ele poderia ser útil em termos de cicatrização. Associados, inclusive, aos dados que nós tínhamos extraído dos primeiros pacientes do saber popular. Então, esse plasma foi enriquecido com mel, com própolis, mas proteína mesmo, ela é exclusivamente humana. E aí, então, chegamos à formulação de uma pomada. Agora, em termos de esclarecimento, o plasma não precisa ser da pessoa para usar na própria pessoa, ou seja, extrair o meu sangue, retirar meus plasmas para fazer esse biocurativo. Pode ser de qualquer pessoa? Na realidade, existem 2 tipos de produto. O produto chamado autólogo. O que é autólogo? É o produto do seu plasma para você mesmo. Quer dizer, o índice de rejeição é muito pequeno. Não existe. É 100%. 100%. Mas alguns pacientes, por serem muito idosos e terem uma série de outras doenças, como diabetes, hipertensão, e tomarem anticoagulante, tem proibição da coleta do seu próprio plasma. Então, para esses, nós propusemos o uso de plasma de doador de sangue, muito bem testado por todas as tecnologias de doenças virais e infecciosas e hipercontrolado, inclusive por tecnologia de biologia molecular. E teve resultados positivos. Extraordinário. Como se fosse dela até. Como se fosse dela. Qual é a limitação da indicação desse produto, João? Você chega e me diz, mas eu sou muito alérgico. Então, nesse caso, eu prefiro usar o plasma do próprio paciente e não de outros. Entendeu. Porque o plasma também carrega tudo que a gente se alimentou e foi absorvido e pode absorver alguma substância em que o indivíduo seja alérgico. Professora, falamos de algumas vertentes de biocurativo, né?
Nós sabemos que é extraído do sangue, mas nós sabemos também que vocês têm uma patente. A senhora conseguiu uma patente junto ao INCO. Como é que é isso? Isso, essa patente foi o esforço de pesquisa de mais de 15 anos, com um trabalho aprovado pelo Comitê Nacional de Ética e Pesquisa em Seres Humanos, o chamado CONEP, para realizarmos os protocolos clínicos. Diante do excelente resultado desses protocolos clínicos e da importante busca por esse produto, nós constituímos então um dossiê e submetemos ao IN, e o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual entendeu por bem fazer o depósito de uma patente de gel de plaquetas enriquecido com sulfadiazina de prata e zinco. Por que nós enriquecemos isso, né? Porque um dos problemas que nós identificamos, e a gente tem que identificar os problemas dos curativos propostos, era de que os pacientes infectavam um pouco mais do que aqueles tratados com produtos comerciais. Mas a remodelação da ferida, o fechamento era muito melhor e extraordinário. Então, diante disso, nós implementamos a pesquisa. Essas imagens que nós estamos vendo, o antes e o depois, conta pra gente quanto tempo a evolução. Esse paciente parece que tinha mais de 20 anos essa ferida. Isso, nós temos pacientes com 27 anos de ferida aberta. Quando biopsiado, nós identificamos que esse paciente tinha falta de hormônio de crescimento de vasos. Então, se ele não prolifera os pequenos vasos na beira da ferida, ele não vai fechar essa ferida. E nós sabemos que a plaqueta é rica nesse hormônio de crescimento dos vasos. Então, diante disso, nós começamos a aplicar esse produto em pacientes bem estudados e acompanhados, com resultado extraordinário. Então, nesta paciente com um período de abertura de 23 anos, ela praticamente fechou 100% da lesão em 6 meses. Agora, imagina a felicidade dessa paciente. A felicidade, o mais bonito é o subjetivo, quando a gente conversa com o paciente e a gente entende que o fechamento da lesão é muito importante, mas às vezes a gente esquece o que é que significou aquilo. Então eu posso... O emocional dela. O emocional. Eu posso te dizer que a ferida crônica abre a pele e expõe a alma do indivíduo. Porque para muitos pacientes, por exemplo, eu ouvi me segurar entre os braços e dizer: doutora, a senhora não sabe a felicidade que foi voltar a tomar banho sobre as pernas. E para quem está nos assistindo, essa paciente gastou quanto, professor? Conosco, sim, nada. Tudo de graça. Absolutamente nada. E vocês têm intenção desse medicamento, esse biocurativo, expandir para a rede pública no futuro? Este é o sonho, tanto da professora Rosana Rossi quanto o meu, é que esse produto fosse um produto de mercado produzido por laboratório público. Se você me perguntar que laboratório público é esse, por exemplo, a FURP, em São Paulo, que é um laboratório de produção de remédio popular. Por exemplo, a Hemobras, que é a empresa brasileira de hemoderivados, que não deslanchou até hoje, apesar dos milhões investidos pelo governo federal, com nenhum produto de mercado. Quer dizer, nós sabemos que esse tipo de produto é muito caro comercialmente, né? Sim, os produtos que têm a quantidade de hormônio de crescimento que nós ofertamos nos nossos biocurativos, eles custam o disco de mais ou menos 15 centímetros e só são produtos importados na faixa que varia entre 700 e 900 dólares. E se troca um disco desse a cada 4 dias. E esse produto sairia comparativamente muito mais barato? O custo de produção seria muito baixo para a rede pública, porque a matéria-prima, que é o grande insight desse produto, ele é oriundo dos próprios hemocentros. Agora, uma coisa extremamente importante, doutora, quem está nos assistindo pode, eu quero esse produto, eu preciso entrar nesse programa. Não é assim, né, professor? Não. Por enquanto, conta pra gente, está muito experimental. Se alguém disser que está comprando biocurativo em alguma farmácia ou algum serviço, isso é mentira. Ele não está disponível à venda, ele ainda está envolvido apenas em protocolo clínico. E de agora em diante, para que ele possa efetivamente se tornar produto, há que se encontrar uma empresa com responsabilidade social em querer produzir este produto em larga escala para atingir o maior número de pessoas. A gente sabe também que a senhora não atua sozinha, a senhora tem uma equipe, né? E isso, eu tenho uma equipe muito grande porque nós temos
5 grandes linhas de pesquisa. Então, nós temos docentes da cirurgia vascular, eu tenho docente da farmaco, como a professora E a senhora Rosane. tem orientados também de mestrado, doutorado e especialização? Muitos alunos, alguns trabalhando na área de biocurativo, outros trabalhando nas outras linhas, mas todas Em termos de interfaceadas. biocurativo, quem que a gente pode ouvir agora? Olha, hoje você pode falar com a Pâmela, que dentro da linha de biocurativo é responsável. Vamos ver o depoimento da Pâmela? Vamos. Roda o VT da Pâmela. A pesquisa que eu realizo com a doutora Lenice é a produção do que nós chamamos aqui de autocolírio, que é um colírio produzido a partir do plasma do próprio paciente, onde esse paciente ele possui síndrome do olho seco, ou seja, ele não consegue produzir lágrimas, então esse colírio ele serve para lubrificar o olho desses pacientes. Então, esse colírio, por ser autólogo, ele não tem uma rejeição do paciente, nenhum processo inflamatório, nenhuma irritação, nada do tipo. Os nossos pacientes, eles recebem esse produto de forma gratuita e os produtos, geralmente, que são similares a eles, têm um custo muito elevado para os pacientes. Então, além de oferecer o mesmo benefício que esses colírios, a gente tem essa forma gratuita de oferecê-los aos pacientes. Esse projeto ele é desenvolvido em parceria com o oftalmologista docente aqui da Unesp, que é o Dr. Alves Shigematsu, e na verdade é ele que receita esse autocolírio. Os pacientes passam por ele e ele avalia a gravidade da síndrome e daí a receita vem por ele, inclusive as dosagens, quantas vezes o paciente utiliza por dia, tudo isso é ele que determina. Aqui a gente só produz o autocolírio, o paciente vem buscar e a partir de então ele segue as orientações do Dr. Alves. Parabéns pelo depoimento da Pâmela e pela colaboração dela nas pesquisas, hein, professor? Falamos do gel, falamos do biocurativo. O que esse gel gerou, ou a diferença, o diferencial que ele possui em relação aos componentes de mercado comercial que gerou a patente? Eu acho que o principal é que os produtos de mercado, eles são baseados numa tecnologia de ponta chamada tecnologia recombinante. Ele sequencia o gene das proteínas, coloca lá na barriguinha de uma Escherichia coli e obtém esses hormônios de crescimento por essa tecnologia. E os produtos mercadológicos vieram com uma grande quantidade e muito excessiva de hormônio de crescimento e ao longo do tempo os pacientes que usaram desenvolveram câncer. Vendo isso na literatura especializada, nós decidimos extrair o hormônio natural armazenado dentro da plaqueta, que é como se fosse uma bexiga que foi oriunda da quebra do citoplasma de uma célula lá na medula óssea, e essa plaqueta ganha circulação sanguínea com a finalidade de coagular o sangue e impedir o sangramento. Então, quando a gente se corta, a primeira coisa que acontece é o pelotão de plaquetas ir para lá e dizer assim, sangue, você não sai. É como se fosse a cola de fibrina. Isso, é mais ou menos, porque em seguida que chega a plaqueta, forma a cola de fibrina. A plaqueta é o maestro da orquestra que vai formar a cola de fibrina. Que é como se fosse um tampão ali. Um tampão biológico, que é aquele gelzinho de quando a gente se corta, depois vê que formou um gel de sangue, né? Qual que é a diferença entre a cola de fibrina e a plaqueta, o hormônio derivado de plaqueta? É que o hormônio derivado de plaqueta, ele estimula a vascularização, a formação do Quer vaso. dizer, ele fortalece o vaso e forma o vaso. Ele fortalece o vaso. Fortalecendo o vaso e formando novos vasos. Tem canal. Tem canal e tem nutriente. Chegando o nutriente, a ferida fecha. E ele está, o que a gente extrai da plaqueta está numa concentração muito próxima à fisiológica. Então, nós nunca tivemos nenhum paciente com efeito adverso ou complicação do uso do gel de plaquetas extraídos naturalmente da plaqueta humana. Parabéns, viu? Professora, a senhora tem mais 2 alunas, uma pesquisa medicina regenerativa e a outra membrana. Isso, membranas cicatrizantes. A Natália trabalha com uma empresa, uma startup de Araraquara, com um projeto PIP da FAPESP, testando diferentes membranas.
porque nós também trabalhamos com a membrana de quitosana para tornar o nosso produto cada vez mais estável, com uma longa vida de prateleira, facilitando a vida do paciente na hora do uso. Então vamos ver o depoimento da Ana Lívia e da Natália. Perfeito. Roda o VT. Aqui no Laboratório de Engenharia Celular, junto com a professora Helenice, eu desenvolvo o desenvolvimento de tecnologias de diagnóstico rápido para doenças. No caso do meu doutorado, eu estou trabalhando com Alzheimer, ou seja, eu estou tentando desenvolver um dispositivo para identificação rápida da doença e de maneira específica e clara, porque atualmente nós não temos um diagnóstico conclusivo e direto de Alzheimer. A gente vai excluindo as possibilidades até chegar no Alzheimer. E eu queria desenvolver um diagnóstico direto. A gente trabalha com sensores de diagnóstico, em parceria com o professor Sidney da Unesp de Araraquara e com a professora Marli Leite da Unifesp de São José dos Campos. A gente desenvolve possíveis sensores que seriam aptos a fazer a detecção dos marcadores específicos da doença para a gente diagnosticar ela. Esses são sensores com os quais eu trabalho. Eles têm essas áreas pretas, que são as áreas de trabalho. Aqui nós acoplamos as biomoléculas, que são biomarcadores da doença, e a gente tenta encontrar elas no sangue ou no plasma do paciente. É uma plataforma bem simples, que a gente pega a amostra, a gente pega o sangue do paciente, processa, se necessário, de maneira adequada, e depois a gente testa nesses sensores, que eles são acoplados num computador, e o computador, através do software, faz a leitura da positividade ou da negatividade da presença da biomolécula. A pesquisa que eu realizo aqui com a doutora Helenice no Laboratório de Engenharia Celular é uma bolsa FAPESP, junto com o projeto PIP, uma cooperação lá com uma empresa, uma startup de Araraquara, em que elas fazem membranas, diferentes tipos de membranas naturais, e eu vou analisar elas colocando células-tronco para ajudar em queimaduras e feridas crônicas. A BioSmart, que é a startup de Araraquara, ela produz essas membranas e depois eles mandam para a gente, em que nós vamos apenas ver a potencialidade dela para o crescimento de células-tronco. Para o meu futuro, eu pretendo seguir a carreira acadêmica, acabar minha graduação, fazer um mestrado futuramente, e essas membranas fazem parte do meu TCC. Parabéns por mais duas. Aliás, a senhora tem várias colaboradoras aqui nesse laboratório, né, professora? Parabéns pelas vanguardas nessas pesquisas e principalmente por essas vertentes. A gente está chegando quase ao final. Professor, o que representa essas pesquisas? Essas descobertas são em nível nacional e internacional, são pesquisas de vanguarda. A senhora é reconhecida internacionalmente. O que representa para a Unesp, para a sociedade, coletividade e para o Brasil? João, eu acho que a gente tem que lembrar que o tripé inovação, sustentabilidade e responsabilidade social é um tripé que deve estar na base da universidade. A formação acadêmica, ela não pode se afastar disso. Então, nós temos que gerar, sim, pesquisas aplicadas, produtos inovadores, alimentar e retroalimentar a cadeia econômica do país, gerando novos empregos, sejam para pesquisadores, sejam para técnicos, e sempre lembrando de que se o produto ofertado e desenvolvido pela inovação não chegar à disposição da sociedade, é o mesmo que não termos lido um belo livro que compramos. Ou seja, deixar pesquisa na prateleira não traz benefício. Não tem nenhum benefício. Para que a universidade tenha o orgulho de ser socialmente justa, ela tem que promover a interface com a empresa, gerando o ciclo econômico do país e utilizando produtos inovadores produzidos no próprio país, gerando emprego e fixando pesquisadores e docentes em solo brasileiro e não exportando inteligência
para o mundo exterior. Nós precisamos disso, o país precisa movimentar a sua cadeia econômica baseada na inovação, na sustentabilidade e na responsabilidade social. Só desse jeito a gente deixa de ser um país subdesenvolvido para ser desenvolvido, né? Sem sombra de dúvidas, sermos desenvolvidos depende de nós. Bom, gente, para vocês que acompanharam, a professora Helenice Defume, ela é uma pessoa abençoada, não só pela trajetória acadêmica de pesquisa, mas como a trajetória de vida que ela tem e que poucos conhecem e você pode pesquisar. Parabéns, professora, que Deus lhe abençoe eternamente. Muito obrigado, que abençoe a todos nós. Para você contactar a pesquisadora, o e-mail dela está aparecendo aí na sua tela, e.defune@unesp.br. Ponto final em mais um Ciência Sem Limites. No próximo programa, um novo tema, um novo pesquisador. Eu espero por você. Até lá. Esse trabalho foi patenteado pela agência Unesp de Inovação, mas o produto ainda não está disponível para venda. Ele tem sido utilizado, por enquanto, apenas em protocolos clínicos. O Botucatu na TV fica por aqui. Você pode rever este programa e todo o nosso conteúdo no canal da TV Unesp no YouTube. Esta é a TV Unesp, o nosso compromisso é com você.